Vamos, querido, vamos lá. Adore, adore. Presença gloriosa que me faz tão bem. Cante junto, querido. Presença gloriosa que me faz tão bem. Sua glória inunda meu ser. Sim, Senhor. Sua glória inunda meu ser. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Sua glória inunda meu ser. Sim, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por ti, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo, te adoramos. Te amamos. Senhor Jesus, declaramos o teu Senhor. Declaramos o teu governo sobre nossas vidas. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Porque a tua palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. Nós sujeitamos a nossa vontade a ti, Senhor. Nós sujeitamos o nosso querer a ti. Sim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite para quem está online. Boa noite para quem está aqui. Obrigado, Samuel, por receber a casa nessa noite. Pode sentar, querido. As crianças vão ter curtinho, então vamos abençoar as crianças e aí a gente vai para. Vamos liberar as crianças para o culto infantil. E aí a gente entra na palavra. Em nome de Jesus. Vamos abençoar as crianças. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as crianças, Senhor. A tua palavra de Deus, a tua palavra diz, Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Te louvamos pelos pais que encaminham os seus filhos para o teu reino, Senhor, para a tua palavra, para o teu evangelho. Abençoa a vida dos professores, a eles graça, sabedoria, Senhor, para poder instruir as crianças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Ora junto comigo, Senhor. Pode orar assim com força, Senhor, se você tivesse jantado. Quem já jantou, deixa eu ver. É por isso, ninguém jantou. Mas ora com força, assim, como se você estivesse chamando a mãe, como se estivesse chamando alguém. Vamos orar juntos então. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero receber da tua palavra, do pão da vida. Ministra, Senhor, ao meu coração, através da tua palavra. Abre, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver. Abre, Senhor, os meus ouvidos, para que eu possa ouvir e entender, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que será que você julgaria ser mais importante? O
que você pensa assim, o que Deus, quando Ele olha para a nossa vida, o que Ele julga ser mais importante? Quem será que Ele olha para você e diz, não, eu vou realizar algo na vida dessa pessoa, porque ela faz assim, porque ela vive assim, enfim. Tem alguma coisa que você imagina que Deus goste mais, que Deus ame mais quando Ele olha para a nossa vida? Hoje nós queremos ver sobre a importância de obedecer. Obedecer. Então nós vamos começar lendo 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel 15, 22. E vamos ler o 22 e o 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, eu acho que não precisaria nem falar muita coisa, né? Porque o texto por si ele já é bem didático. Vamos nos situar aqui nesse contexto onde Deus libera através do profeta Samuel uma palavra bastante dura para o rei Saul. Deixa eu só colocar aqui uma canção, e aí nós vamos seguir. Eu nem sei como é que está o volume aqui, vamos ver. Vocês notaram que a mesa de som saiu do lugar? Semana passada, depois do culto, o Renan, com a minha ajuda, eu só ajudei, né? Nós trocamos a mesa da atividade, desde que foi instalada, ela estava atrapalhando a minha visão. E aí isso já faz bastante tempo que era para arrumar, era para trocar e tal. E aí semana passada entrou assim uma unção e a gente, depois do culto, organizamos ali as coisas, testamos, está tudo funcionando, então ficou melhor, né? Nós vamos nos situar aqui nesse texto da palavra, porque, irmãos, a palavra de Deus, a gente não pode pegar um pequeno texto e estabelecer o ensino por um único texto, por um único versículo da palavra, tentar impor um ensinamento, uma doutrina a respeito de alguma coisa que existe apenas um texto, né? Então a gente precisa ver o contexto. O contexto é o seguinte: Deus deu uma ordem para que Saul, rei de Israel, ele fosse para a guerra contra os amalequitas. E os amalequitas, desde quando o povo de Israel estava marchando no deserto, os amalequitas eles usaram de forma, como é que eu vou dizer, traiçoeira, para atacar Israel. Eles sempre atacavam os que ficavam para trás, eles atacavam os mais idosos, eles atacavam os que ficavam para trás, os doentes. E aí isso incomodou tanto ao Senhor, que o Senhor disse que ia riscar da terra
a face, Deus ia riscar da terra os amalequitas. Então, desde aquele tempo, imagina, muito antes, Deus estabeleceu que haveria uma guerra entre ele e os amalequitas. Então agora Saul vai para a guerra contra os amalequitas, e aí Saul vai para a guerra, e Deus diz: tem que matar tudo, tem que fazer assim, tem que fazer tal. Foram para a guerra, venceram a guerra, e aí Saul vem e espera o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel chega lá no lugar, eles tinham, Deus disse: não pega nada, nem um animal, nada vocês vão pegar. E aí quando Samuel chega no acampamento, ele ouve de longe o barulho dos animais, das ovelhas e tal, e aí já fica estressado com aquilo, porque ele sabia o que Deus havia dito. E aí ele entra na tenda onde está o rei Saul, e lá está o rei que devia ter sido morto na batalha. Estão lá em um diálogo, ele tomando vinho e tal. E aí Samuel pergunta para ele: o que você fez? Mas Deus, o Senhor não mandou matar tudo, por que o rei está aqui? Por que eu estou ouvindo aí o barulho dos animais? E aí Saul diz assim: não, mas é que eu achei que era melhor pegar esses animais e trazer para oferecer esse sacrifício ao Senhor. E aí o rei está aqui, porque não sei o que, aqui é uma desculpa. E aqui a gente vê uma prática que é muito comum no meio evangélico, das pessoas tentar ter uma resposta espiritual para uma prática de desobediência. Então a pessoa tenta dar mas é que o Senhor falou, o Senhor disse. Mas Deus não falou nada disso. Mas ele pensou assim: não, eu trouxe esse animal, eu trouxe porque eu queria sacrificar o Senhor. E aí Saul, até tem uma série muito interessante que está passando agora na televisão, A Casa de Davi, não sei se alguém está assistindo, que conta a história de Davi, desde antes de ser pastor até se tornar rei. E aí Samuel mata o rei inimigo, e quando Saul tenta se justificar, ele dá essa resposta para Saul: olha, Saul, o Senhor tem porventura tanto prazer em holocausto e sacrifício, porque a justificativa era: eu vou fazer esse sacrifício para o Senhor, do que se obedeça a sua palavra. Deus quer mais sacrifícios do que se obedeça a palavra. Algumas semanas atrás nós falamos sobre adoração. Adoração é sacrifício. Amém? Amém? Então alguém diz assim: mas eu estou adorando ao Senhor. Daí a obediência como está. Não, mas eu adoro o Senhor, eu oro em línguas, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí nós pensamos assim, que Deus, a maioria das pessoas pensa que Deus, ele se impressiona com aquilo que a gente faz pelas nossas habilidades. Então a pessoa pensa assim: não, porque alguém curou enfermo, porque alguém canta bem, porque alguém ora bem, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, porque alguém faz alguma coisa bem feita, ou faz alguma coisa até para o reino de Deus. E a gente se impressiona com aquilo que é feito pelas habilidades. E as habilidades dos homens impressionam os homens. Não sei se você está entendendo. As pessoas se impressionam. Mas aí ele orou e a pessoa foi curada. E aí ele foi lá e distribuiu cesta de alimento. Aí ele foi lá e ele distribuiu agasalho. E aí ele foi lá e ele canta bem, mas ele prega bem. Tudo isso, irmãos, aqui é o que é feito aqui, no púlpito, na plataforma, no microfone, na vida, aqui da igreja. Tudo isso pode impressionar alguém. Você está entendendo? As pessoas podem se impressionar com o que elas veem, com o que elas ouvem, e muitas vezes se cria até uma mentalidade de idolatria àqueles que estão à frente. Amém? Uma mentalidade de idolatria. Só que quem se impressiona com essas coisas não é Deus, são os homens. Porque nada que a gente faça, irmãos, vai
adoram ao Senhor 24 horas no dia, dia após dia, eles cantam ao Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Irmãos, é uma perfeição que ninguém na terra vai conseguir apresentar diante de Deus uma perfeição assim. Então, nada que a gente faça, irmãos, vai produzir uma expectativa, assim, Deus vai dizer: oh meu Deus, mas que pregação! Não, queridos, quem se impressiona são as pessoas, mas o que Deus se agrada, é saber o nível de obediência que nós temos a Ele, o nível de obediência que nós temos a Ele. Isso Deus quer saber. Qual é o teu nível de obediência? Até que ponto você obedece ao Senhor? Até que ponto você coloca na prática da sua vida ele viver e a realidade da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? Porque no reino de Deus, irmãos, existe assim, ó, primeiro, uma vida cristã, existe assim, ó, primeiro, aquele que não segue a Cristo, é cristão, mas não segue a Cristo. O que essa pessoa faz com a vida, o jeito que ela vive a vida, a forma que ela vive a vida, não importa muito, porque ele não segue a Cristo. A Bíblia chama de um crente carnal, ele é carnal. Então, o nome já diz, ele é carnal. Então, ele vive uma vida carnal, uma vida que não é uma vida do Espírito. Você entende? A prática de vida dessa pessoa é assim, irmão, é como se fosse uma pessoa que nunca se converteu. Ele é um crente nominal. No BGE, a cada vez que ele faz os seus alguém liga para mim, tem um ventilador ali. Cada vez que o BGE faz as suas estatísticas, ele diz que aumentou o número de cristãos, o número de evangélicos. Agora sim. Amém. E só que a maioria dessas pessoas, elas são cristãos nominais, ou seja, é só de nome. Não tem prática de vida, não tem testemunho de vida. É como se fosse uma pessoa lá de fora, do mundo qualquer, mas ele diz que é crente. Você está entendendo? Então, essa pessoa não vive uma vida de obediência, não tem temor a Deus, não se sujeita à palavra de Deus. A vida dele é vivida assim, mas eu acho que é assim, eu acho que é desse jeito, eu acho que é daquele jeito, eu penso que é assim, eu penso que é desse jeito. A última coisa que essa pessoa vai dizer é: mas a palavra fala assim. Não, a última coisa que essa pessoa vai invocar em algum momento é dizer: a palavra ensina isso, a palavra diz que é assim. Então existe esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, um dia ela vai lá diante do Senhor, vai comparecer, se ele um dia creu em Jesus, recebeu a Jesus, aceitou o Senhor, recebeu a salvação, se tornou filho de Deus, embora sendo um crente carnal, ele vai chegar diante do Senhor, e diante do Senhor ele vai responder pela sua prática de vida. Mas existe o cristão que a sua vida, irmão, a tua vida, presta atenção, a tua vida não é mais tua. Você está entendendo? As pessoas batem no peito assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, querido. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, de quem é a vida? É do Senhor. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Não, por quê? Porque a minha vida não é mais minha. Você entregou para Jesus, é de Jesus. Ele comprou você por um alto preço. Você não é mais dono da tua vida. O crente que quer seguir a Jesus, ele jamais vai bater no peito e dizer assim: mas a vida é minha. Não, a vida não é sua. A vida é do Senhor, a sua vida é de Cristo, é dele, pertence a Ele. Ele pagou pela tua vida. Então você não é mais senhor de si mesmo. Havia um estudo, um discipulado de um ministério, ele trazia um livrinho de algumas páginas, e aí tinha lá um desenho que representava o ser humano, um círculo,
E aí, dentro daquele círculo, tinha um trono, uma cadeira, e naquela cadeira estava escrito eu. E do lado de fora do círculo estava uma outra marca dizendo Jesus. Então esse é o cristão nominal, ele é o Senhor de si mesmo, ele governa a si mesmo. Para ele não importa o que diz a palavra, para ele não importa o que a Bíblia ensina, para ele não importa ele viver a palavra. Mas aí havia um outro desenho, também era um círculo que representava a vida de uma pessoa. Lá havia também uma cadeira, um trono, e sentado naquela cadeira estava escrito Jesus, bem no centro. E do ladinho de Jesus estava escrito eu, ou seja, quem governa a minha vida depois que eu recebi a Cristo é Jesus. Tanto que quando a gente recebe a Jesus, a gente diz: eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é quem define os meus passos. Ele é quem guia os meus caminhos. Ele é quem vai me orientar na minha vida. E Ele vai fazer como? Jesus vai descer do céu e vai dizer: não, Fernando, não sei o quê. Fernando, não. Não seja teimoso, Fernando. Porque você viu que o Senhor diz ali através de Samuel, ele diz assim, ó, a rebelião. O que é a rebelião? O que é a rebelião? É você recusar, é você rejeitar aquilo que diz a palavra. Isso se chama rebelião. É você não aceitar o que a palavra diz. Não, a palavra diz isso, mas eu vou fazer desse jeito. Foi o que Saul fez. O Senhor disse que era para matar, mas eu achei melhor pegar e trazer os animais para sacrificar. Aí Samuel diz para ele: mas você acha que Deus está mais interessado no sacrifício do que na obediência? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, no meio do povo de Deus, que as pessoas gostam de ir para as mídias sociais e julgar e condenar: porque aquele lá é feiticeiro. Pois se ele for um rebelde, ele está cometendo o mesmo pecado. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o segundo e a obstinação. O que é a obstinação? Teimosia. Teimosia. O que é o crente teimoso? Você conhece algum crente teimoso que eu conheço? Alguém conhece algum crente teimoso? Pastor, o que eu faço? Porque a maioria das vezes é assim, vou contar para vocês. As pessoas vêm falar com o pastor e na maioria das vezes elas não vêm pedir uma orientação. Elas não vêm dizer: pastor, eu queria ouvir uma palavra. Elas já vêm com tudo esquematizado na cabeça. Elas, na verdade, elas só vêm para me informar que decidiram tal coisa. Elas não vêm me perguntar nada. Pastor, eu quero que o senhor ore, eu queria que o senhor me desse uma palavra e tal. Não, a pessoa já vem já com tudo certo. Eu vou fazer assim, eu fico só olhando, né? Eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, tal. Mas aí a gente mesmo assim orienta: mas irmão, a palavra diz assim, tal. E aí você ensina, você fala, e aí, como diz o pai, entra no ouvido, sai no outro. Não entrou na cabeça, não entrou no coração, porque a pessoa já decidiu que vai fazer diferente. Então esse é o crente teimoso, obstinado. E aí a Bíblia diz que a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Então você às vezes não pratica idolatria, mas é teimoso. E é a mesma coisa. Você não pratica feitiçaria, mas é rebelde. É a mesma coisa. Então Deus chama a atenção de Saul por causa disso. E aí ele diz assim: irmão, como você rejeitou a palavra do Senhor, então ele também rejeitou a ti. Então o que importa na nossa vida, querido, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Se você vai buscar conselho para alguém e a pessoa começa a dizer: não, mas eu acho, já acabou, não serve para te aconselhar. Porque na nossa vida cristã o que importa não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha cultura, não é porque o tempo é moderno, não é porque o mundo agora é diferente.
mudou. Não é porque a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, agora ela tem que ser atualizada. Nada disso importa. O que importa agora, na minha vida com Cristo, é obedecer o que Ele diz, e nada mais. Porque se eu quero ter algum crédito diante do Senhor, Ele vai se dar através da minha obediência. O quão obediente eu sou. Vamos ver o que mais? Vamos ver o que diz a palavra. Jeremias 1,12. Jeremias 1,12. Vamos ver o que diz lá. Não está entrando? Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então diga assim comigo: Deus, a Bíblia é forte, irmão, mas só me ajuda, irmão. Deus é um Deus de palavra. Tudo que Deus vai fazer, irmão, está na palavra. Tudo que Ele vai fazer, Deus não vai inventar um versículo para te socorrer. Sabia? Te ajuda que eu te ajudarei. Não, isso não está na Bíblia. Deus não vai inventar um versículo para homologar o teu pecado. Deus ajuda a vencer uma dúvida. Deus não vai criar um versículo e dizer assim: não, agora nós estamos em 2025, eu vou criar um versículo aqui para ajudar a Denise, para ajudar lá o irmão, a irmã, porque afinal de contas os tempos são outros. Não, Deus vela para cumprir a sua palavra. Isso é importante quando a gente orar a palavra, e é importante na nossa prática de vida. Deus sempre vai zelar pela palavra, Deus sempre vai velar a palavra, mesmo que você se coloque numa situação de risco por obedecer a palavra. Importa mais obedecer ao Senhor do que aos homens. Amém? Deus vela para cumprir a palavra, Ele vai agir pela palavra, Ele é Deus de palavra. Você pode invocar a palavra, você pode reivindicar a palavra diante do Senhor, mas você não pode inventar nada, porque Deus não vai agir através da sua invencionista, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Não, Ele vai agir pela palavra. O que mais que diz? Tiago 1,17. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não pode haver variação ou sombra de mudança. Então, quando, sei lá que ano, o pai e a mãe resolveram comprar uma televisão, naquela época a televisão era preto e branco, em vez de válvula. Alguém pegou essa fase? É possível que só eu peguei, se vocês conhecem, estão se fazendo aí. Era TV de válvula, era preto e branco. E aí, uma TV colorida surgiu depois, era muito caro. O que as pessoas faziam? Quem é que sabe? Hã? O que faziam? Colocavam um plástico colorido, um papel celofane na frente da tela, vermelho, verde, qualquer cor lá. E daí a pessoa olhava e dizia: a TV ficou colorida. Mas naquela época não existia, por exemplo, na TV propaganda de lingerie. Alguém lembra que você via na TV aparecer mulher de calcinha sutiã fazer propaganda? Não. Mas hoje os tempos mudaram, e hoje você liga em qualquer programa aí, de repente aparece uma pessoa nua lá, ou outra mulher. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. Então, quando eu era pequeno, a gente cedo ia trabalhar para ajudar, para poder comprar algumas coisas. Eu tenho lembrança que ainda antes dos meus 14, 15 anos, que a gente começou a ir nos retiros de carnaval.
Sabe o que nós fazíamos? Nós éramos 7, então quando ia para o retiro, nós ia 4. Era muito gasto, pai não ia gastar para pagar ingresso, não sei mais o que, para 4. Então o que a gente fazia? Durante o ano inteiro, a gente juntava osso. Quem pegou essa época? Saia com um carrinho de mão, juntando osso. Juntava ferro velho, garrafa. E aí lá no fundo de casa a gente ia fazendo a pilha de coisa de osso, ferro velho, de coisa. A gente ia juntando. Aí quando chegava perto da época do retiro, aí tinha um olho lá pro ferro velho, ele vinha com um caminhãozinho, tinha uma balança, daí pesava tudo. Aí o pai pegava aquele dinheiro e ele dividia entre nós 4, cada um recebia uma parte, e aquele dinheiro era o dinheiro que a gente usava para ir para o retiro de carnaval. E como maiorzinho, a gente começou a vender picolé. A gente saía para vender picolé, nós 4, nós éramos uma quadrilha. Nós 4, porque quase morremos afogados. Quase morremos afogados. Nós saímos do lugar onde a gente morava e a gente foi caminhando até a praia de Ipanema, não sei se vocês conhecem, né, em Porto Alegre. Era uma caminhada longa. E aí nós deixamos carrinho de picolé e entramos para a praia, né? Nós 4 lá que tinha um buraco lá dentro. E quase que nós 4 lá, ó. Um ficou preso, o outro foi ajudar, o outro ficou preso, o terceiro foi ajudar, o outro ficou preso, os 4 ficaram lá, até que a misericórdia dele ele saiu. Depois a gente veio dizendo que se a gente morresse afogado, mas nem sabia onde é que nós estávamos. E essas coisas a mãe vai saber depois de anos, a gente sentou no tempo contando o rio, ela queria bater em nós. Mas aí a gente vendia o picolé para quê? Para ter o dinheiro, para poder ir no retiro, para poder sair, para poder passear. Hoje, quando os filhos querem dinheiro, o que eles fazem? Quem sabe? Pede para o pai, pede para a mãe. Mas trabalhar para conquistar, não. É mais fácil pedir coisa. Então, o tempo mudou, a cultura mudou, as formas de vida mudaram. Naquele tempo, os pais, eles cometiam tentativa de homicídio, né? Espancando os filhos. Hoje não podem dar um tapa. Alguém vê, é crime. Mas naquele tempo podia. Então, as coisas mudaram. A vida em sociedade mudou. A vida do lar mudou. Os costumes mudaram. O jeito das pessoas vestirem, né? Todas as coisas mudaram. Esse tipo de coisa chegava na igreja, o pastor já estava com a camisa do Inter. Não era. Aí hoje o pastor está de camisa do Inter. E a pastora perguntou: quem é que você cantou essa camisa? Mas vamos lá. Agora, a Bíblia diz que Deus, Ele é o Pai das luzes e nele não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus da palavra. Ele continua agindo por meio da palavra. E a palavra continua sendo a regra de vida daquele que quer seguir a Jesus. Não tem outra coisa. Você quer ver o que mais? Hebreus 6, 17. Hebreus 6, 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. O que está dizendo? Deus, para mostrar que Ele não muda no seu propósito. Deus não muda, irmão. Você está entendendo? A forma que você foi criado pelos seus pais hoje não serve para você criar os seus filhos. E muito menos para os seus netos. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Ela continua valendo. Ela continua valendo como regra para a nossa vida. E se eu quero andar com Deus, eu tenho que me guiar pela palavra. Não tem outra coisa. O que mais? Palavra de Jesus, Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. O que Jesus falou? Passará, vamos ver junto? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo pode acontecer.
Não importa, pode passar mais 50 anos, se Jesus não vier, irmão, daqui a 50 anos, nem sei o que vai estar virado a sociedade. Eu não sei o que vai estar virando a sociedade quando a Maria Clara for adolescente, quando for namorar e tal. Não sei nem com que idade eles vão começar a namorar, quando a Marielle. E aí eu penso, mas é o Egídio. Amém. Não sei o que vai estar, entendeu? Mas a regra de vida do cristão é a palavra. E Deus vai continuar exigindo obediência. Você está entendendo? Diante de Deus, irmão, não tem o tente, invente, faça diferente. Fala, agora mudou, eu vou fazer assim. Não, querido, nada disso. Não tenta, não inventa, não faça diferente. Seja guiado pela palavra. Por isso que conhecer a palavra, irmão, se torna algo imprescindível. Porque, veja bem, se Satanás, anjo de luz, lá no céu, formou uma rebelião contra Deus, contra os anjos, pegou os anjos e convenceu os anjos que ele poderia ser igual a Deus e que ele poderia sentar no trono do Senhor. Isso para os anjos, que a gente diz, anjos não podem pecar, mas eles pecaram. Você está entendendo? O que ele não vai fazer com um crente que não estuda a palavra? Se ele conseguiu enganar anjos que têm um nível de santidade, porque nós, seres humanos, nós pecamos de muitas formas, querido. A nossa carnalidade, ela afeta a forma como nós pecamos. Mas anjo não, o anjo não é carnal. Mas ele convenceu aqueles anjos que ele poderia ser Deus, que ele poderia sentar no trono de Deus, e convenceu esses anjos a se rebelar contra o Senhor. O que ele não faz na cabeça de um crente que não lê a Bíblia? Que não usa a palavra para pesar o que ele ouve. Você entra na internet, irmão, você entra no YouTube, você encontra assim, de tudo. Mas você consegue avaliar aquilo que você está ouvindo? Se está na palavra, isso é bíblico, isso não é bíblico? Ou você é aquela pessoa que diz assim, eu aprendi tanto da Bíblia assistindo as novelas da Record. Não dá. Então você tem que saber filtrar o que está na palavra, o que não está na palavra. Se aquele lá que está pregando é um pastor, se é um coach, se é alguém que só quer amaciar você, fazendo promessas que Deus não promete, dizendo coisas que Deus não diz. E se alguém por acaso chegar para você e dizer, Regina, tem uma profecia para ti. E aí a pessoa tasca lá uma profetária em cima da Regina. O que você faz, irmão? Se você recebe uma palavra, o que você faz? Você crê em tudo? Quando a pessoa começou a dizer, eis que eu te digo, o Senhor está te falando tal coisa, e aí você aceita tudo? O que você tem que fazer? Você tem que julgar a palavra. Você tem que julgar pela palavra. Então Deus não vai mandar um profeta dizer assim, Regina, eis que você está muito tempo sozinho. Eis que eu colocarei um varão no teu caminho. Ele será assim. Ai, meu Deus! Eu sei que o Senhor vai ser. Não, isso não é profecia, porque a profecia é para edificar a igreja. Está errado. A profecia é para edificar. Qualquer igreja não vai casar, não vai casar, isso é problema dela, não tem que fazer para a igreja. Ele não vai descer do céu, vai dizer para ela. Você está entendendo? A profecia é para edificar a igreja, os dons são para edificar a igreja. Mas o que a gente pega? A gente tem que pegar e pesar na palavra. E a gente tem que obedecer a palavra. Jesus diz, passarão os céus ou a terra, mas as minhas palavras não passarão. O que Jesus está dizendo? Não importa se daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai estar vivendo a sociedade, o que vai ser a sociedade. O
O que as pessoas vão dizer? Quais serão as práticas de vida das pessoas do período pós-moderno? Não importa nada disso. Deus vai continuar olhando para a palavra e usando a palavra para nos medir e para determinar se Ele vai realizar algo na nossa vida e se nós estamos aptos a servi-lo, porque Deus não vai usar o teimoso. Ele pode usar o medroso, você sabia? Você sabia que na Bíblia Deus usou o medroso? Quem é o medroso que Deus usou? Gideão. Gideão era muito medroso. Aí o anjo aparece assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ele ficou: não é eu não. Não sou eu. Todos os homens que Deus usou, irmão, não eram teimosos. Saul era teimoso. E Deus, o que o Senhor fez? Rejeitou. Rejeitou. Todos os homens que Deus usou, eles tinham que ter a prática da obediência. Eram homens que ouviam ao Senhor. Homens que Deus, a palavra assim, falou o Senhor uma vez e eu obedeci. Quantas vezes o Senhor fala para ti e tu obedece? Ou você que nem criança, não mexe aí. E aí você vira para o lado e vai lá e vira dentro da tomada. Nós fomos para, saímos de Santa Catarina, quando era acho que uns 30 e poucos graus, passamos a noite dormindo debaixo do ar-condicionado, e lá saímos de lá, viemos para Bento Gonçalves, na região da Serra. Na Serra, de noite, na época de outono, a gente já tremia de frio. Aí nós compramos um fogão a lenha, fogãozinho daquele zero pequenininho, sabe? Instalamos lá e a pessoa disse: mas a velha vai mexer. A velha pequenininha, ela vai mexer, ela vai. E se deixa. Ah, por quê? Não, eu vou dar uma vez inteiro nesse fogão, nunca mais agora. Nunca aconteceu. Graças a Deus. Mas tem criança que você diz: não faz. E ela só espera você virar para mexer. E às vezes na nossa vida com Deus é assim. Deus está dizendo: não faz isso. Não vá. Saia. Não se envolva por esse caminho. Não se envolva assim. E você vai. Jesus está dizendo: as minhas palavras elas não vão passar. Deus vai continuar vivendo e se guiando pela palavra. Vamos ver os apóstolos, Atos 5, 25, acho que é o último texto. É o último texto. Atos 5, 25 até o 29. Atos 5, 25 até o 29. Depois o 42. Nesse interim, alguém chegou e nos comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchesse Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, que responderam, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram ameaçados, eles disseram: ó, se vocês continuarem, a gente vai pegar vocês, a gente vai prender, a gente vai bater em vocês, a gente vai espancar vocês, a gente vai matar vocês. E aí eles responderam: não, importa obedecer ao Senhor. E aí no verso 42 diz lá, 5:42: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, mesmo sob ameaça de vida, mesmo com o perigo de vida, eles continuaram ensinando sobre Jesus, porque importava obedecer ao Senhor, porque Jesus disse: vocês não ensinem, preguem a palavra para tal. Então, nesse tempo agora, irmãos, em que nós estamos vivendo, qual é o teu nível de obediência? Será que o Senhor oraria hoje para a tua vida
E ele faria o que ele teve que fazer com Saul, rejeitando Saul por causa da sua dureza de coração, por causa da sua desobediência. Porque se faz uma comparação, os estudiosos fazem uma comparação. Você sabe o que Saul fazia antes de ser rei? Quem é que sabe? A pastora eu sei que sabe. O que Saul fazia quando ele foi ungido para ser o rei? Quem é que sabe o que Saul fazia? Saul apacentava o quê? Mula. Saul apacentava mula. Aí vem Davi. Deus escolhe Davi. Davi fazia o quê? Apacentava ovelhas. Então, alguns teólogos dizem que Saul, por trabalhar com mulas a vida inteira, ele adquiriu a personalidade do animal, ele era teimoso, como uma mula. Por isso que Jesus usa a figura de uma ovelha quando ele fala que nós somos ovelhas do seu aprisco, porque ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor. Ela não sabe achar água, ela não sabe achar comida, ela não sabe se proteger, ela não sabe dar uma mordida para se defender, ela não sabe dar um coice. Qualquer cachorrinho pequeno pode matar uma ovelha. Ela é totalmente dependente do seu pastor. E aí Davi é quem diz: o Senhor é o meu pastor. Então ele diz: eu sou a ovelha, ele é o meu pastor, e nada me faltará, ele vai cuidar da minha vida. Mas mesmo assim, lá no Salmo 23 ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo a ovelha sendo animal fácil de ser apacentado, muitas vezes necessitava da vara e do cajado para disciplinar, para botar no caminho certo e tal. A questão é: qual é o teu nível de obediência? Como é que está o teu nível de obediência? Você é um crente que hoje vive pelo achômetro, eu acho, eu penso, porque agora é diferente, agora o tempo é outro. Pastor, nós estamos em 2025, agora é assim, agora é tudo mais simples. Agora, pastor, não, isso é uma coisa antiga. Não, mas a Bíblia não é antiga. Ela continua sendo atual e ela continua sendo uma regra de fé para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, vamos ficar de pé. O meu conselho, querido, se você é um crente que é teimoso, se você é um cristão que é rebelde, nunca é tarde para se arrepender e para dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não me sujeito a Ti. Eu vou fazer o que diz a Tua palavra. Eu vou obedecer a Tua palavra. Eu não vou arrumar desculpas para não Te obedecer. Eu não vou tentar espiritualizar o meu erro, dizendo: não, mas eu faço isso que é para o Senhor. Não, se você está errado, Deus não quer que está errado. Deus quer que está na Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Senhor. Nós chegamos diante da Tua palavra. E nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Porque nós, nesses tempos e nesses dias tão difíceis, onde a maioria das pessoas não quer viver pela palavra, não quer se guiar pela palavra, não quer usar a palavra como uma regra de vida, de fé, de conduta. Nesse tempo, Senhor, nós queremos nos levantar como uma geração que se sujeita a Ti. Nós queremos nos levantar, Senhor, como uma geração que obedece a Tua palavra. Nós queremos nos rebelar ao sistema de vidas que são rebeldes, há um sistema de vidas que são teimosas. Nós queremos nos insurgir contra esse sistema, Senhor, e queremos Te obedecer. Queremos nos conduzir pela Tua palavra. Queremos usar a Tua palavra como prática de vida para nosso viver diário, Senhor. Nós queremos, Senhor, responder a Ti em obediência, não em rebelião, não em teimosia, não em dureza de coração, mas um coração que se rende, num coração, Senhor, que se entrega, num coração, Senhor, que se constrange diante de Ti, em obedecer a Tua palavra, mesmo com o risco de nossa própria vida. Nós queremos Te obedecer e queremos viver a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse tempo, nos ajuda nesses dias, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.